Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Toffoli, eu sou advogado e nesse canal a gente costuma tratar de assuntos relativos a investimentos, cartões de crédito, milhas, cashback, por aí vai. Assiste esse vídeo clicando aqui em cima e colocando 1,5 de velocidade. Hoje nós vamos tratar sobre um novo investimento que eu fiz. Claro que eu sempre invisto devagar e acompanho os investimentos, nem sempre em renda variável. Eu acho que a gente tem que também aproveitar as oportunidades em renda fixa, pública e privada, né? Mas hoje eu vou falar sobre um investimento recente que eu só não fiz porque a Rico não permite que eu pendure uma ordem de compra no final de semana. Então terei que fazer na segunda, na terça-feira, na semana que vem, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o racional, não como recomendação de compra, venda ou manutenção em carteira, mas sim para que você entenda como eu estou gerindo o meu dinheiro e possa, se você entender por bem, analisar esse fundo, né? Passar a estudar esse fundo, tá bom? Primeira coisa, eu uso alguns sites para visualizar minha carteira de investimentos, né? Dar um lookup, né? Olhar ela como um todo. Mas eles estão com bugs ou não estão fiéis a realmente o que eu tenho em carteira. Um exemplo é o Status Invest. Não consegue importar da maneira correta. O Trademap, os meus dividendos, o Gorilla, todos eles eu tenho conta e uso, mas não estou satisfeito com a versão gratuita deles. Não pago nenhum, não estou satisfeito. Então, como que eu tenho visualizado a minha carteira? Como você pode fazer isso? Através do portal da própria B3, www.investidor.b3.com.br, né? B3 Investidor. Esse é a melhor forma de você ter uma ideia. Na última compra que eu fiz, eu utilizei esse portal e nessa última compra que eu vou fazer, também comecei a estudar minha carteira através do B3 Investidor. Eu não sou um cara de ficar comprando e vendendo muito, mas quando eu paro, sento no computador para analisar uma compra, eu tenho utilizado o B3 Investidor. Ele dá uma visão panorâmica da carteira. Eu não vou deixar o valor ali, porque isso não é o que interessa, não o valor da carteira e sim a composição dela ou as escolhas de compra e de venda, né? Então ela dá um gráfico ali, ó, quanto que você tem em renda variável, quanto você tem em renda fixa, se bem que ele não pega, a B3 não pega alguns CDBs de banco, então é só uma geral, né? Outro portal que eu tenho utilizado é assim, por exemplo, se eu olhar minha carteira e falar, bom, vou comprar fundos imobiliários. Primeiro que eu tenho que ter noção de que, como diz o Rodrigo, se não me engano, do Clube FI, você não ficará rico com fundos imobiliários, né? Geralmente, fundo imobiliário é para você preservar seu patrimônio e oferir renda dele. Será através de outros tipos de investimento, como ações, como cripto, que eu não gosto de cripto, mas são exemplos de situações que você vai investir pouco e aquele investimento poderá se multiplicar por 1000%, por exemplo. Fundo imobiliário é muito difícil essa multiplicação, né? Mas é uma forma de você oferir renda, de você tentar, é parecido com a renda fixa, como o Buster disse, a tentar vencer a inflação no longo prazo e alguma coisa de renda ali dessa própria vitória sobre a inflação. Então, resolvi investir em fundo imobiliário. Olhei minha carteira, falei, bom, acho que é um momento interessante de comprar fundo imobiliário, tanto para minha carteira quanto no cenário atual de dezembro, né? E fui usar uma ferramenta muito boa que é o Clube FI. Eu uso o Funds Explorer do Jacinto, uso o próprio Status Invest, mas a Clube FI é a mais completa. Também tudo versão gratuita. Se você tiver um patrimônio considerável, seria até bom você assinar o Clube FI, que tem várias casas de análise, que tem vários gráficos, vários produtos ali que você pode visualizar, até questão de compra de imóveis. Mas fui para o Clube FI. E no Clube FI, fui lá em ranking.
os rankings dos fundos imobiliários que mais se valorizaram desde o IPO e estava dando uma olhada na Vinci. A Vinci é uma gestora que eu já tenho, o VILG11, e me interessei no Vinci Shopping Centers, ou VISC11, tá? Que está sendo cotado ao último fechamento a R$ 105, abaixo do valor patrimonial que é 114, né? Então, muito interessante o Clube FI. Comecei pelo B3 Investidor, fui para o Clube FI e lá analisei alguns possíveis fundos imobiliários e interessei pelo VISC. Quando fui ver o VISC, eu fui ver o relatório gerencial, o último relatório, que vem informando que o VISC tem aumentado suas vendas, né? Então, as vendas atingiram X, um aumento de 33% quando comparadas a 2021 e 16% ao período pré-pandêmico, né? Então, é interessante que parece que os shoppings estão se aquecendo novamente. No próprio relatório gerencial desse fundo, eles falam de um cenário Lula, né? Que sinaliza que vai estimular o consumo, que vai furar o teto para injetar dinheiro na economia, vai ter uma certa irresponsabilidade fiscal, mas em contrapartida, no curto prazo, se espera um aquecimento do consumo, do comércio e do crescimento. Então é possível que se imagine um cenário de crescimento da via de consumo. Então isso vai impactar provavelmente no shopping no curto prazo. E o próprio relatório diz, o problema da irresponsabilidade fiscal é que isso, no médio prazo, não é nem no longo, né? No médio prazo, vai atrair uma desconfiança do risco país, né? Uma desconfiança no país, numa taxa de juro mais alta, que acaba devolvendo esse período de crescimento de PIB. Então, o PIB cresce, mas isso é devolvido pela própria responsabilidade do governo, né? E aí, então, a gente fica num certo ciclo entre crescimento e responsabilidade fiscal, depois austeridade fiscal e taxa de juros e tal. Então, as vendas já estão aquecidas e se imagina que no primeiro semestre do ano que vem, 2023, nós teremos ainda maior aquecimento dessas vendas, né? Outra coisa que eu vi no relatório foi que o fluxo de veículos também apresentou um aumento. O interessante de shoppings, inclusive meu irmão é entusiasta dessa tese, é que a fonte de renda dele é muito atrelada, tem várias fontes, né? Uma das fontes é o estacionamento. Então, se tem ali uma procura por cinema, por exemplo, uma procura por praça de alimentação, a questão do estacionamento é uma fonte de renda interessante. Ficou um certo receio se o 99 Táxi, se o Uber iria quebrar um pouco dessa fonte no início. Mas a gente vê que não, que é um fluxo contínuo ali e, no caso dos shoppings da VISC, nós temos aí um crescimento, né, desse fluxo. Bacana de ver também que o VISC ele tem 15 ativos em 10 estados. Então, assim, espalhado, né? Você pode ganhar dinheiro aí dos consumidores de Minas Gerais, dos consumidores de Ceará, do Mato Grosso, né? Se não me engano, Mato Grosso tem em Cuiabá, né? Mas a grande fonte de renda é São Paulo. E, inclusive, se você digita VISC11 e procura pelas notícias, e também pelos fatos relevantes da própria VISC, 3 fundos imobiliários se juntaram para fazer uma proposta de compra do shopping de Campinas para a empresa BR Malls. Então, os 3 shoppings vão ratear 400 milhões ali. E depende, claro, do CAD, depende de várias coisas. Mas parece que o VISC aí tá com uma gestão ativa interessante para mim, enquanto cotista. Então, ele está com um resultado, se não me engano, de 46 centavos por cota acroado, guardado. Ele está com caixa bom, robusto, está bem espalhado no país. Estamos vislumbrando um cenário à frente ali de forte consumo, aparentemente, e ele está expandindo, fazendo compras. Tanto é que ele vai emitir cotas para pagar está emitindo cotas para pagar essa compra. Então, eu aqui sentado em casa,
vou ter uma gestão da 20 Partners que está buscando crescer o portfólio e produzir renda, porque quanto maior o valor de mercado, mais ela lucra na taxa de administração, né? Aí entrei na Rico, falei, bom, vamos ver aí o gráfico, e a gente pode visualizar que já teve gente pagando 114, 113 reais, e o preço voltou para 105, né? Então, abaixo do valor patrimonial está interessante, né? Eu olhei o gráfico e fiz uma boleta ali, pequenininha só para ver, coloquei ali 3 cotas do fundo, validade até sexta-feira, dia 9, e o preço a mercado. Digitei a senha e na hora de comprar, a Rico falou, opa, você pode pendurar a ordem durante a semana, mas final de semana não. O que eu acho que futuramente tem que ser melhorado, né? Eu prefiro pendurar a ordem do que ficar acompanhando o mercado aberto, né? Claro que eu penduro a mercado quando eu vejo que o preço está tranquilo, né? Abaixo do valor patrimonial, ou se tiver um pouquinho acima, se for tijolo, né? Porque aqui é um caso de tijolo, eu estou comprando. Você pode. O caso dos shoppings exemplifica bem isso. O inquilino vai embora, mas o imóvel fica. Então, tem um shopping, vamos supor, Pantanal Shopping em Cuiabá. Tem 10 lojas, Renner, Riachuelo, Chiquinho Sorvetes, blá, 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 Americanas e tal. Suponhamos que a Americanas não consiga se manter em Cuiabá. Ela rescinde, paga a multa, ou vai ser executada essa multa na justiça, mas a sala comercial está ali. Passou 3, 4 meses de vacância, que é um negócio que a gente não pode controlar, não tem como controlar. Vem uma outra loja, sei lá, uma loja Vivara, por exemplo, e aluga aquele espaço. Então, quando você compra tijolo, na teoria, você não está participando daquele prejuízo da Americanas. Então, ela vai deixar o imóvel, mas o imóvel será realocado e a renda volta. E na pior das hipóteses, ele vai ser vendido, esse shopping, como é o caso do shopping de Campinas, que foi vendido da BR Malls para os fundos imobiliários. Uma outra opção seria comprar ações das empresas gestoras de shoppings, né? Que teria uma possibilidade de multiplicação muito grande, né? Porque a ação ela pode vir a zero, ela não vai abaixo de zero, e ela pode multiplicar bastante. Só que tem esse detalhe que eu estou te falando. Quando você compra ações, você depende do prejuízo ou lucro daquela empresa. E quando você compra tijolo, o inquilino pode ir embora, o tijolo está lá. Então você está comprando um ativo mais real, né? Apesar de que tem que confiar muito na gestora. Como eu já confio na 20 Partners, eu pretendo sim entrar, abrir uma posição em VISC, né? Eu coloquei 3 cotinhas ali, que daria R$300, poderia colocar mais, mas a boleta, infelizmente, não pode ser pendurada pela Rico. Então, na segunda-feira, eu já fiz o meu estudo, tá salvo aqui no meu computador, numa pastinha. Acho que é um fundo interessante. Eu já tenho o MOL 11, que é um bom fundo também da Brasil Plural, da corretora Genial, né? Mas vou começar a participar também do VISC 11, e essa boleta aí vai ficar para segunda, terça, quarta, não sei, da semana que vem, desde que o preço não suba exageradamente. Se o preço subir, o que eu posso fazer também é colocar uma boleta não a mercado, e sim uma boleta preço limitado, né? Que aí quando o preço bater, eu coloco lá um mês pendurada, quando o preço bater ela executa e me avisa. Eu deixo o dinheiro já na conta corrente da corretora, que inclusive a corretora lucra com isso, tá? Ela fica aquele dinheiro ali free, não é free float, é só float, né, que eles chamam. Ela vai, investe aquele dinheiro em renda fixa e lucra. Então, o vídeo de hoje era isso, sobre a minha nova posição em shoppings. E comenta aí se você concorda que o momento de shoppings é bom. Se você acha que não, que na verdade deveria ficar fora, ou se você prefere comprar outro tipo de fundo imobiliário ou outro tipo de investimento no momento. Abraço, curta, deixa o like. Hoje é sábado, dia 3 de dezembro.